Oi, meus amores! Olha eu aqui de novo. Esse vídeo é gravado em sequência, mas vai para o nosso canal, né? Vai ser postado em datas diferentes, porque ia ficar muito grande. E por que eu tô falando isso? Porque estamos na continuação dos 50 tons para o sucesso. Esse livro, pelo tamanho, né, eu dividi em 25 tons no primeiro vídeo. Então, no primeiro vídeo eu fiz uma introdução, alguns comentários iniciais sobre o livro e falei os 25 tons iniciais. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, volta nele e assiste, tá? Ele vai ser postado antes desse daqui. E lá você vai ter a introdução, falando um pouquinho, comentários e até o tom 25. Nesse vídeo agora, eu vou continuar do 25 ao 50 e fazer minhas considerações finais e algumas informações e reflexões sobre ele. Bom, vamos lá para o que interessa, continuar com os tons para o sucesso. Bom, o tom 26, evite mais companhias. Eu cresci ouvindo da minha família, né? Quem anda com porcos farelos come. Hoje, mais na área assim de empreender, se fala muito, você é a média das 5 pessoas que você convive. E é verdade, né? Por mais que a gente diga, não, eu não sou influenciável, todos nós somos, um pouco mais ou um pouco menos, todos nós somos. Quando a gente tem um pouco mais de consciência, a gente acaba sendo um pouquinho menos influenciável. Mas todos nós somos. E, inclusive, a nossa personalidade ela é formada por uma parte de base social. Então, a gente aprende naturalmente desde criança pela imitação. Então, às vezes a gente imita sem nem perceber. E as más companhias também nos prejudicam. Então, a gente pode criar um hábito novo, ruim, por causa dessas más companhias. Os pensamentos, as conversas delas podem nos fazer mal. Então, escolha, selecione, seja seletiva de fato nas suas companhias. Segunda-feira não é um bicho-papão. Isso é bem interessante porque existe uma cultura de segunda-feira é péssima, domingo aquela melancolia porque amanhã eu tenho que trabalhar, né? Eu acho que ultimamente até melhorou um pouco, algumas pessoas nas redes sociais botam com felicidade segundou e tal. Mas existe muito aquele negócio, ai, não acredito, vamos voltar a trabalhar, como se trabalhar fosse uma coisa ruim, né? Eu acho que trabalhar é uma coisa ruim quando você trabalha com o que você não gosta. Eu amo ensinar, então pra mim não é uma coisa ruim, eu amo falar, eu amo estar com pessoas, então pra mim não é uma coisa ruim. Então se você tá detestando a segunda-feira, tem alguma coisa de errado ali, e a gente tem que parar de ver a segunda-feira como um bicho papão. Já é antes de ser. Esse aqui é bem interessante. É aquela questão de você pensar e ser, né, antes de acontecer aquilo. É como eu falei, o sucesso começa na gente, começa dentro da gente. Então a gente já mentalizar, já pensar e já viver como se já fosse aquilo, ou se já tivesse conquistado aquilo que a gente tanto quer. Esteja sempre em movimento. Então aquela questão de a gente não ficar na inércia, né? O corpo que tá ali parado permanece parado e aquilo pode nos paralisar cada vez mais. Então esteja sempre em movimento, né? Mesmo que você não esteja fazendo perfeito, é aquela coisa do feito é melhor que perfeito. Mesmo que você não consiga dar os 100% que você queria naquele dia, que a gente não dá conta de tudo sempre, mas faça, se movimente. Nós mulheres mesmo que temos as oscilações hormonais que interferem aí no nosso humor, a gente sabe muito bem disso. Vai ter dia que a gente vai estar ali super produtiva e tal, e vai ter dia que a gente não vai estar nem tanto. Mas o que a gente não pode parar é sempre estar em movimento, mesmo que o desânimo bata, a gente está em movimento. Lógico, também respeitando o nosso ritmo. O problema não é o lugar. Isso é uma coisa que às vezes a gente quer fugir do problema, né? Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de rua, O problema não é o lugar. Tem que identificar qual é o problema e resolver o problema. Porque se você tem um problema financeiro, se você tem uma ansiedade, independente do que seja, você ir para outro lugar não vai fazer aquele problema sumir, né? Então, às vezes a gente fica fugindo do problema. Resolver o problema é muito mais potente do que mudar o lugar. A grama do vizinho não é sua. É aquela coisa da grama do vizinho é sempre mais bonita, é sempre melhor, né? Não é sua, não é você que tá vivendo. Você não sabe os prós e os contras da grama do vizinho. Então esqueça a grama do vizinho e foque na sua grama, para que a sua grama seja do jeito que você deseja que seja. Desenvolva seu raciocínio, então tá sempre estudando, tá sempre estimulando o raciocínio, estimulando, buscando evolução pessoal, profissional,
desenvolvimento pessoal, né, autoconhecimento. Então, busque sempre se desenvolver e aprender mais e desenvolver seu raciocínio. O valor da disciplina e do planejamento. Sou suspeita para falar isso como professora, pedagoga, psicopedagoga, por falar muito com vocês sobre disciplina, por aplicar isso no meu dia a dia, na meditação. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu completei 100 dias de meditação, dias corridos de meditação, e minha meta é passar, né, quebrar o meu próprio recorde. O meu recorde é 161 dias seguidos de meditação. Então, eu quero chegar aos 162 e continuar. Mas eu sempre falo com vocês que a disciplina é que molda a gente, é que faz a gente alcançar o que você quer. Não é só uma questão de meta, passar os 161 dias. Não. É os resultados que a meditação transformou a minha vida. Então, a disciplina é que faz eu continuar. Vai ter dia que você não vai ter disposição para fazer aquilo que você quer. Nem todo dia você vai estar motivado para treinar, para trabalhar, para estudar, ou seja lá o que for. Então, a gente vê muito isso falando-se em treino, né? Que é a disciplina, mas isso vale para tudo. E o planejamento também, né? Quando a gente fala, eu não tenho tempo para isso, planeja melhor seu dia, prioriza. Usa uma agenda, gente, eu uso muito agenda ajuda bastante. Eu uso as duas versões de agenda. Eu uso a agenda Google, que é a agenda online, para marcar lá os compromissos, e uso a agenda de mão. Eu amo escrever, né, o caderninho mesmo, a agenda, com páginas diárias que eu anoto ali as tarefas do dia. Então, planejamento e disciplina é determinante para você alcançar qualquer coisa. Bom, o tom 33, Idade de Cristo. O valor... não, foi isso que eu falei, né? O valor da disciplina, não foi à toa. O valor da disciplina e o planejamento. Tom 34, sem desperdício. Então, a gente cuidar para que... Cuidar, falei agora igual a Rony. A gente cuidar para não ter desperdício, né? A gente não desperdiçar. Seja desperdiçar dinheiro, seja desperdiçar tempo, seja desperdiçar alimento. É realmente dizer não ao desperdício. Ter um maior controle sobre os recursos que a gente tem. Não, tom 35, não tenha medo do fracasso. Né? Eu falo muito isso para os meus alunos em relação ao erro, não ter medo do erro. E aqui ele fala não ter medo do fracasso. Eu acho que um está próximo do outro, né? E por que isso? Porque, assim, não tem problema em errar, não tem problema em fracassar. Tem problema com o que você vai fazer com isso. Qual vai ser o seu próximo passo? Você vai desistir? Você vai corrigir? Você vai tentar melhorar? Né? Você vai levantar? Então, não tenha medo do fracasso. Inclusive, é outra coisa que eu falo muito. Tudo nessa vida é aprendizagem. Então, o erro também vai te fazer aprender. O fracasso também vai te fazer aprender. O sucesso acorda cedo. Gente, esse é o mais difícil pra mim, tá? Eu não gosto de acordar cedo. Não nego. Né? Não é que eu não acorde. Tem necessidade, eu acordo, mas eu não gosto. E esse, pra mim, é um dos maiores desafios desse livro, porque ele fala, o sucesso acorda cedo. A gente não é pra acordar cedo só, eu tenho um compromisso 6 horas da manhã, eu vou acordar 6 horas da manhã. Não, faz parte de um planejamento, de uma organização do seu dia, a gente tentar acordar mais cedo, para ter um dia mais produtivo, para acordar com mais disposição e também para a gente ter mais horas no dia para aproveitar, né? O que eu não me culpo tanto por não acordar tão cedo é porque eu sou muito noturna. Então, eu não acordo cedo, mas é porque eu durmo muito tarde. Eu sei que ele, inclusive, fala isso no livro, né? Às vezes a gente usa isso como desculpa, mas, inclusive, hoje minha agenda, né? Quem é meu aluno sabe, eu tô com a agenda mais cheia de alunos de aulas particulares à noite. Então, eu acabo à noite tendo um dia mais corrido, né? Meus trabalhos sendo mais à noite, as reuniões da doTERRA, as aulas particulares, e eu sou realmente muito noturna. Esse vídeo está sendo gravado à noite, depois das minhas aulas, então, só para dar uma noção para vocês, eu tô gravando esse vídeo, deixa eu ver que hora é essa, 22 horas e 18 minutos. Então, eu sou muito noturna. Enquanto esse horário, a maioria das pessoas estão dormindo, esse horário é o horário que eu produzo mais, né? Então, geralmente, eu acabo dormindo mais tarde. Mas o livro, ele traz uma reflexão bem interessante que me fez pensar sobre acordar mais cedo, para produzir mais no horário da manhã, para ter um dia mais longo, e me fez refletir sobre essa questão. Mas quando vocês lerem, cada um tirem as suas conclusões. Bom, comece de onde você está.
né? Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, a situação perfeita, né? Eu sou muito assim, eu sou perfeccionista, então às vezes eu tô tentando tirar muito isso de mim, mas eu não posso fazer isso porque eu ainda não tenho isso. Eu não posso fazer tal coisa porque eu ainda não alcancei outra coisa. Não, comece de onde você está. Faça o que você pode hoje, mas comece. Seja humilde, né? Isso é bem interessante. Inclusive, hoje estava falando com um aluno, né, sobre isso, um aluno adulto, né? A importância da humildade em qualquer profissão. Então, seja humilde, não se ache demais, não se ache melhor do que os outros. Além de que eu achar, opinião minha, tá, gente? Muito feio quem se acha melhor do que os outros. Você pode também fechar muitas portas, você pode deixar de aprender coisas, você pode deixar de aproveitar coisas, porque as pessoas não gostam de quem tira muita onda e tal. E você, quando acha que sabe tudo, você perde a oportunidade de aprender. Então, tenha a humildade de pedir ajuda, de reconhecer um erro, de pedir desculpas, de pedir ajuda, enfim, de reconhecer que você não é perfeito e que você não se basta, né? Que todos nós precisamos de todos. E a humildade, ela abre portas, enquanto a arrogância fecha. Faça uma lavagem cerebral, isso é bem interessante, porque ele fala da questão de a gente realmente reformular todos os nossos pensamentos, né? Ele até cita aquela visão errada ou ruim da lavagem cerebral, mas ele fala no bom sentido, de a gente fazer uma lavagem cerebral mesmo, tirar tudo que não presta, repensar várias questões e mudar o rumo, mudar o foco se for necessário. O poder da determinação, então a gente precisa ser determinado para conseguir alguma coisa, né? Uma frase que eu uso, que é do Jerônimo Temel, eu não sei se essa frase é dele mesmo, mas eu conheci essa frase com ele, que é: se fosse fácil, todo mundo faria. Meus alunos adultos ouvem muito eu falar isso. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, assim, se você quer um resultado diferente, se você quer alcançar aquilo que você quer tanto, mas que é difícil, determinação. Vai ter problema, vai ter milhões de motivos para você desistir, mas não desista. Continue focado, disciplinado, vai ter altos e baixos, mas continue determinado. Fora da caixinha é o tom 41. Então, pensar um pouco fora da caixinha, sair um pouquinho do padrão, pensar e tentar fazer coisas diferentes. Às vezes a gente quer fazer sempre tudo do mesmo jeito, e quando a gente faz sempre tudo do mesmo jeito, o resultado é sempre o mesmo, né? Se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes e pensamentos diferentes. Então, pensar e agir um pouquinho fora da caixinha é bem interessante para ter bons resultados. Desenvolver sua criatividade. Eu costumo dizer que eu não sou criativa, né? Muitas pessoas me puxam a orelha por isso, mas a gente tem que desenvolver a criatividade. A criatividade é uma habilidade que a gente desenvolve. Então, desenvolver e acreditar também, né? Acrescentaria na sua criatividade. Seja seu amigo. A gente às vezes é tão amigo do outro e esquece de ser amigo da gente, né? Então, seja o amigo que você gostaria de ter, né? Seja o seu amigo, seja um bom amigo. Esqueça de desistir, tira essa palavra do seu vocabulário, não pensa nela. Esqueça da possibilidade de você desistir. Foque, tenha disciplina, tenha determinação e não pare até se orgulhar. Olha a minha frase aqui, ó. Faça até dar certo, e aqui em cima também tem: não pare até se orgulhar. Então, são duas frases que eu uso muito e que tem a ver com esse tom, né? Esqueça de desistir, faça até dar certo. Observe suas palavras. Isso é bem importante pela questão do poder da palavra, e isso também ele traz da Bíblia, né? Várias coisas que eu falo aqui, quando vocês lerem, se vocês se permitirem ler esse livro, vocês vão ver que está relacionado à Bíblia, mas esse observe suas palavras, ele fala do poder da palavra, né? No início era o verbo. Então, assim, a gente profetiza, a gente fala, às vezes sem nem perceber. Com o poder da palavra, a gente pode mal dizer ou bem dizer alguma coisa. Então, a gente tomar cuidado com o que a gente fala, para que a gente não traga coisas ruins para nossa vida, né? Ou até para a gente não criar crenças na nossa vida que vai nos paralisar. Tenha senso de humor, né? Vai ter problemas na vida, vai dar certo, vai dar errado, vai dar confusão, vai ter milhões de coisas. Então, tente usar o senso de humor para encarar a vida mais leve, né? E, tipo, aquilo não leve a vida tão a sério, sabe? Então, tenha senso de humor. Isso faz a diferença. E conviver com uma pessoa bem-humorada, com uma pessoa com bom astral, com uma pessoa gentil, é muito mais agradável do que conviver com uma pessoa ranzinza, né? Torne-se um influenciador. E aqui, gente, eu não estou falando de influenciador digital, mas também pode ser.
Seja uma influência. Eu costumo dizer, né, inclusive coloco isso muito no Instagram, que eu educo pelo exemplo, né? Eu, desde quando eu tive lá o meu reforço presencial, né, que era o Coruja Lilás, e depois que virou online, enfim, e todo o meu trabalho em educação, eu sempre falo da educação pelo exemplo, porque a criança, ela aprende copiando, né, ela aprende imitando, e todos nós somos assim. Então é muito mais poderoso eu fazer algo e esperar que você faça igual a mim, do que eu falar, faça isso, né? Então, mesmo que eu tenha crescido ouvindo assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não é isso que funciona na prática. Então, seja um influenciador, traga coisas boas, seja o exemplo. Eu acho que quando eu li esse tom, me lembrou muito do que eu falo, que é educação, por exemplo, né? Educar pelo exemplo é o que me move, é o que eu acredito. E aqui ele fala não só para educação, mas para tudo. Seja influenciador, traga influências boas para a humanidade como um todo. Bom, seja independente. E aqui é você, não é achar que você não precisa de ninguém, mas é você saber se virar se você não tiver ninguém, né? Para você não ser dependente do outro, você saber que o seu sucesso depende de você e exclusivamente de você. Você vai precisar de ajuda, sim, porque ninguém cresce sozinho, mas não é dependência. Seja independente, resolva suas coisas, assuma a responsabilidade e bola pra frente, segue em frente que você vai conseguir. Bom, estamos no tom 49, acabei esquecendo de falar os números, gente. Mas cuide do que tem. Bom, cuide do que tem é muito naquele sentido de valorizar o que já tem. Seja bens materiais, seja seu financeiro e principalmente a sua família, os seus amigos e aquelas coisas que não se compra com dinheiro, né? Que se compra com amor, talvez. Mas assim, valorizar o que você já tem, o que você já conquistou. Porque às vezes a gente quer tanto ter aquilo que a gente não tem, que a gente desvaloriza ou deixa de valorizar o que a gente já tem. Então ele chama a atenção da gente para valorizar o que você já tem, né? Para que assim você, a partir do que você já tem, possa conquistar coisas novas. E o tom 49 remete ao 50, que é o tom da gratidão. Seja grato pelo que você tem, né? A gratidão, ela transforma e é tão mágico como acontece. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Então, seja grato pelo que você já tem, né? Reconheça o que você já tem, reconheça o que você já é, né? Quem você já é. E agradeça, né? Bom, esses são os 50 tons. Tá vendo que o vídeo ia ficar muito longo? Mas, assim, eu queria mostrar aqui pra vocês como ele fala, o final do livro que ele traz aqui, no último capítulo, ele fala colorindo com os 50 tons. E o que é que ele diz? Parabéns, você terminou o livro. E agora? O que fazer com tanta informação? Tenho algumas sugestões para que você consiga tirar o melhor proveito possível de tudo que aprendeu com essa leitura. Se prestou atenção, deve ter percebido que alguns conceitos de um capítulo se repetiam em outros. Isso acontece porque todas as informações se complementam. O sucesso é resultado de uma sequência de pequenos hábitos positivos que se entrelaçam. Esses hábitos só podem ser construídos com prática constante. Mudar seus pensamentos, suas atitudes e sua forma de ver o mundo não é um trabalho fácil, mas é totalmente possível. Mantenha o foco no resultado que você quer, pratique, se esforce. Comemore cada pequena mudança. Se praticar um pouco a cada dia, imagine o quanto terá avançado em um ano. A mudança não vem da noite para o dia, mas dando um passo de cada vez, você conseguirá o resultado que deseja. Mantenha este livro sempre à mão, pois pode querer voltar a algum capítulo para rever um tópico em que precisa se aplicar mais. Cada pessoa sabe qual é o seu ponto fraco e qual é o seu ponto forte. Se quiser aproveitar ainda mais o conteúdo, releia o livro depois de alguns meses de prática. Você absorverá coisas que não tinha conseguido captar na primeira leitura. Bom, tem mais coisas aqui nesse último capítulo, mas eu destaquei esse pequeno texto para fechar esse vídeo e para explicar como esse livro é muito prático, apesar de trazer teoria. Então não adianta você ler e não praticar. E essa segunda leitura é uma própria orientação do próprio livro e que eu fiz e estou dividindo aqui com vocês após a segunda leitura.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do livro. Esse livro eu ganhei da minha mãe, tá? Mas vocês podem encontrar ele para comprar. Se eu não me engano, minha mãe comprou esse livro na igreja, tá? A pessoa é ligada à igreja, eu acho que ele é pastor, não tenho certeza, mas ele é palestrante motivacional e minha mãe comprou esse livro em uma igreja. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem, né, certinho, e vou colocar também na descrição o nome do livro certinho e o nome do autor, para se vocês quiserem procurar. É uma leitura que vale demais, eu amo demais esse livro, não é à toa que eu li pela segunda vez e indiquei também para os meus alunos. No próximo vídeo eu vou falar sobre a minha próxima leitura, que eu ainda não vou dizer a vocês qual é, mas assim que eu finalizar o livro, eu venho aqui novamente. Coloca aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre o próprio livro, se você já leu esse livro, e também pode colocar indicação de livros para mim, tá? Seu comentário pode virar um novo vídeo, vai ser um prazer te responder. Bom, essa é a nossa playlist de leitura. Eu vou estar sempre trazendo comentários sobre livros. Quando o livro for grande, eu vou fazer como eu fiz dessa vez, parte 1 e parte 2. Meus amores, fico por aqui. Beijos pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!